Vamos agora falar sobre outro assunto que envolve os Estados Unidos, a guerra na Ucrânia. O presidente Trump sugeriu a divisão da Ucrânia e desafia a justiça justamente sobre essas questões envolvendo imigrantes. O Trump quer aquela parte, né, dos chamados metais raros, né, das pedras raras, para ele, e também já falou que parte vai ser destinada para o Putin, aquele que o Putin quer. A conversa entre os líderes foi confirmada pelo governo russo depois de o Vladimir Putin ter imposto uma série de condições para aceitar uma proposta de cessar-fogo de 30 dias. O Trump disse que vai conversar amanhã com Putin, sugeriu que os dois países já estão discutindo a divisão do território da Ucrânia. Trump usou a terra lands, que significa tanto terras como o território de um país. Falaremos sobre territórios. Muitos territórios estão muito diferentes do que eram antes da guerra, segundo Trump. Já discutimos muito isso sobre isso. Ambos os lados, Ucrânia e Rússia. Atualmente, as forças russas controlam de 10 a 20% do território da Ucrânia, segundo estimativas de observatórios internacionais. Vamos trazer para cá um convidado para falar mais sobre este assunto? Quem está aqui conosco é o Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bem-vindo, professor. Boa tarde. Quer dizer que os Estados Unidos, o Trump agora chega lá mediando e ele define, não, essa aqui fica comigo, aqui vai para a Rússia e Ucrânia. Fica aí com o que sobrou. Pois é, bom, boa tarde a todos. De fato, né? Desculpa, deixa eu me ajeitar aqui. De fato, Trump e Putin parece que estão agora acertando novamente com quais terras cada país fica, né? Mas é interessante notar que, num primeiro momento desse acordo, Trump conversou com Putin. Depois que o Zelensky e a União Europeia não aceitaram os termos do acordo, ele conversou com o Zelensky e a União Europeia sem incluir a Rússia e fecharam um novo acordo e apresentaram para a Rússia. Agora, sem incluir a União Europeia e a Ucrânia, Trump está conversando com o Putin. E como ele bem falou, né, isso não são palavras nossas, pelo visto é do próprio Trump, em dividir a Ucrânia. Né? Estão conversando sobre ativos ucranianos, reservas relativas aos minerais raros, enfim, com qual parte da terra Estados Unidos e a própria Ucrânia vão poder, a própria Rússia, vão poder explorar em termos de minerais raros, por exemplo. Né? Isto Alexandre, remete muito a um acordo. Opa, sim. não, eu ia, desculpa, é que você deixou um gancho, Sakamoto aqui, boa tarde. Você deixou um gancho para colocar, porque Ô, Leonardo, pode falar. essa divisão, bem, a gente faz 86 anos que a Alemanha e a União Soviética dividiram a Polônia, né, vizinha da Ucrânia, né, e depois isso, na verdade, desencadeou muita coisa, né, desencadeou um turbilhão na Europa que a gente ficou vendo com a maior guerra do século XX, a maior guerra provavelmente da história da humanidade, né, em número de baixas, né. Essa divisão, ainda que seja feita em outras bases, tem um potencial de levar guerra e instabilidade real à Europa e guerra efetiva? Sim, com certeza. Isso lembra, como você bem falou, o acordo de Molotov-Ribbentrop de 39, em que a Alemanha nazista e a União Soviética na época celebraram um acordo secreto dividindo a Polônia, né? Claro, como você também bem disse, são bases diferentes, né? Mas remete muito, é muito similar. Quanto à questão de aumento da instabilidade na região, com certeza. Em primeiro lugar, é, não acho que a Ucrânia e muito mais a União Europeia vão aceitar, depende do que vai sair desse de acordo entre Putin e Trump, provavelmente não devem aceitar, porque não está incluindo novamente a União Europeia e a Ucrânia no acordo. Conclusão: o que eu estou vislumbrando é algo que não vai se chegar a nenhum acordo no final das contas, porque a União Europeia e a Ucrânia a Rússia do outro, e o Trump sempre negociando com as partes de forma separada, primeiro que vai ter um prolongamento dessa guerra, se continuar nesses termos. Segundo,
que vamos supor que saia um acordo nas bases que Trump e Putin querem. Imagina a Rússia dominando determinadas partes da Ucrânia, como será a dominação, dependendo, se não for ao lado russo, mas se dependendo da expansão do que a Rússia está querendo, dependendo das terras que a Rússia quer, porque agora a gente já não sabe mais se é só o que ela já domina, né, que em grande parte já são russos morando, né, nesse lado, né? A gente tem que entender também que a Ucrânia é uma parte do oeste, do centro para o oeste, ela é muito mais ucraniana, e para o leste, onde tem a região ali próxima à fronteira russa, são muito mais pró-Rússia. Você tentar manter a dominação nessa área, você vai causar uma instabilidade doméstica muito grande do ponto de vista político. Segundo, que a União Europeia não deve aceitar, né? Pode falar, Professor, Raquel. mas quais são as condições? É um prazer falar com o senhor. Quais são as condições reais que a Ucrânia e os europeus hoje têm de resistir a um acordo selado entre Trump e Putin? O Trump fechou o financiamento dos Estados Unidos a Zelensky. Os europeus vão ter a disposição de colocar o dinheiro e os soldados necessários para defender a Ucrânia? Não me parece. Bem lembrado. Mas o ponto é que, mesmo sem ações, o que a gente tem visto é uma demora, de qualquer forma, em aceitar esse acordo por parte dos europeus e por parte do próprio Zelensky. E, independentemente do que vá sair desse acordo, se isso vai ser o que a gente já prevê ou não, né? Porque parece que, pelo que o Trump está falando agora, parece que eles estão querendo dividir muito mais coisas, quer dizer, até agora isso não estava tão claro como está ficando agora. Estão conversando sobre power plants, segundo eles estão falando sobre terras de forma geral. Isso, de fato, causa uma insegurança enorme. Mesmo sem essa condição, a União Europeia e o próprio Zelensky não têm aceitado, né, o acordo. O próprio Zelensky não tem, até agora, não me parece que aceitou deixar as terras já dominadas pela Rússia, o que já é fato inconteste, inclusive, né? Então, é por isso que eu estou dizendo que acredito que essa guerra não vai terminar, por enquanto, essa semana, até se juntar todas as partes para conversarem. Porque o modo Trump eu isolo um lado e converso com o outro, eu isolo o outro e converso com um lado. Quer dizer, é isso que eu estou dizendo. Isso vai aumentar a instabilidade dentro da região, não se chega a algum acordo. De fato, a União Europeia, acho muito difícil ela defender a Ucrânia sem um mínimo de apoio norte-americano. Ela ainda não tem condições. Talvez ela tenha no futuro, até porque agora nós estamos vendo uma quebra da aliança transatlântica, né? Não há mais o que se falar em aliança transatlântica a essa altura do campeonato. Muito pelo contrário. Então, você começa a ouvir a Polônia querendo armamento nuclear, a Alemanha tentando mudar a sua Constituição para poder aumentar os gastos em rearmamento. Enfim, nós estamos entrando numa nova era, numa nova configuração geopolítica dentro do mundo. E essa guerra na Ucrânia é um catalisador disso tudo. E não acredito que ela deva terminar, pelo menos nos termos que estão sendo propostos, né? Ou melhor, eu acho que nem é o termo, mas a forma como o Trump está fazendo, né? Vamos esperar até amanhã para ver como é que vai ser esse acordo, mas como você também pontuou, a União Europeia não tem ainda capacidade para defender a Ucrânia sozinha. No entanto, ela tem condições de postergar o fechamento desse acordo, né? Ela não sei, e é por isso que, como o Leonardo falou, né? Isso aumentaria a instabilidade dentro da região? Sim, quando a gente fala região, se espalharia para toda a Europa, né? A partir da posição de que a União Europeia não vai aceitar um acordo como esse, e nem a Ucrânia. Quer dizer, a gente vai ter uma estabilidade que, na minha opinião, pode, inclusive, se espalhar por toda a Europa, né? Professor, um momento muito crítico hoje para aquela região. Depois do intervalo, eu quero trazer um assunto para o senhor sobre o dólar, né? A Folha de São Paulo traz uma reportagem que é a seguinte: Sim. O dólar caiu no mercado, né? O dólar caiu ao menor nível em 4 meses, a 5,68,
com otimismo no Brasil e na China e pessimismo nos Estados Unidos. Vamos falar sobre essa cotação, sobre a moeda norte-americana, sobre o real, sobre a posição da China, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. No YouTube a gente segue um pouco mais ao vivo e, enquanto isso, professor, a gente tem aqui 2 minutinhos para falar sobre o Irã. Tem até uma reportagem aqui também, ó, vai aparecer agora na tela. O Irã vai sofrer consequências por qualquer novo ataque dos Houthis, segundo o Trump, né? O presidente dos Estados Unidos disse hoje que o Irã vai ser responsabilizado e enfrentará consequências por quaisquer ataques dos rebeldes Houthis no Iêmen, aliados ao Teherã. A declaração veio depois dos Estados Unidos bombardearem as cidades de Sanaa, a capital do Iêmen, Saada, no norte, Rada'a, no centro do país do Oriente Médio, e, enfim, o Trump também é metido nessas questões do Oriente Médio, né? Pois é, né? O Trump fala que o Irã, e aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas o Trump ele fala que o Irã vai sofrer graves consequências, né, com relação ao ataque dos Houthis. Por outro lado, não se fala e não tem uma autocrítica, pelo menos óbvio, né? De onde você não espera nada, de fato não vai sair nada mesmo. Com relação ao bloqueio de ajuda humanitária aos palestinos por parte de Israel desde o início desse mês. Por exemplo, está faltando água, falta comida, de acordo com a Human Rights Watch, algumas reportagens e relatórios da Human Rights Watch, me desculpa, Israel está bloqueando a ajuda humanitária aos palestinos desde o começo de março. Então, é óbvio que os ataques dos Houthis no Mar Vermelho impactam todo o comércio internacional, aumentando o custo do frete, fazendo com que os navios cargueiros, petroleiros, tenham que contornar pelo Cabo da Boa Esperança, e isso afetando negativamente todo o comércio internacional. Por outro lado, tem uma questão humanitária aí gravíssima, que como eu acabei de dizer, não há nenhum comentário por parte de Trump, apenas dizendo que vai retaliar o Irã. Aliás, é por essas múltiplas frentes de ataque na política externa norte-americana que a gente está vendo hoje uma queda do dólar aqui no Brasil e uma possível recessão nos Estados Unidos. E a gente não fala só de tarifas, mas também de toda essa forma errática do Trump atuar dentro da política externa, né? É verdade. Bom, faltam 30 segundinhos aqui para a gente voltar para a TV. Deixa eu agradecer a você que está nos assistindo pelo YouTube. Deixe seu like na nossa transmissão. Aproveite também. Se não segue ainda o canal UOL no YouTube, siga nosso canal para ficar por dentro do programa. Agradecendo aqui a audiência do nosso público. Deixa eu ver aqui mensagens do Josimar Wegner, também o Ronaldo Brito conosco. E é isso aí. A gente está voltando em 10 segundinhos. O UOL News ao vivo na TV, na internet, como sempre. Estamos de volta, pessoal. Vamos falar agora sobre a moeda norte-americana, sobre o dólar, né? Tem uma reportagem da Folha em destaque no UOL, que é a seguinte: o dólar caiu ao menor nível em 4 meses, a R$ 5,68, com otimismo no Brasil e na China e pessimismo nos Estados Unidos. A prévia do PIB aponta alta de quase 1% em janeiro sobre o mês anterior, e o secretário do Tesouro americano alerta para recessão nos Estados Unidos. Enquanto isso, a China cresce, professor Alexandre. Pois é. Bom, eu acho que isso tudo é resultado, fazendo aqui não uma análise econômica, mas falando um pouco das razões geopolíticas que acabaram levando a esses números que a gente... Caiu o sinal com Primeiro, o professor Alexandre, acho que vai retornar um pouquinho. Professor, segura só um pouquinho que eu acho que a conexão está melhorando. Acho que agora sim está sendo restabelecido. Voltou. Pode retomar, desculpe. Opa. Tá, vê se qualquer coisa ótimo agora. você me Qualquer fala. coisa eu Desculpa, sinalizo realmente aqui. a minha Pode internet está meio fraca hoje. Tá. Bom, esses números refletem a política externa errática do próprio Trump. No que se refere à geopolítica, abrir diversas frentes com relação a diversos países no mundo inteiro e atacando inclusive aliados,
né? Isso está provocando um temor dentro do próprio norte-americano, por exemplo, com relação ao Canadá, quando o Trump fala que vai anexar ou vai transformar o Canadá no 51º estado, isso impacta negativamente, inclusive, o humor do consumidor americano. No que se refere à questão das tarifas, uma hora ele fala que vai aplicar tarifas, em outra ele não aplica. Isso está mostrando o quê? Que não há uma lógica econômica por trás por trás da sanha tarifária do Donald Trump, podemos dizer assim. Pelo contrário, há apenas um mero capricho do Trump e do seu staff, a gente pode inclusive dizer dessa forma. Isso acaba provocando o quê? Insegurança nos mercados. E insegurança gera falta de confiança em qualquer tipo de investimento em ativos americanos. Não é à toa que as bolsas de valores no mundo inteiro, com relação aos ativos americanos, a bolsa de Nova York acaba caindo, é óbvio, né? Porque os investidores querem mais confiança, precisão ou algo que possam estabelecer ou ter projetos de longo prazo. E não é isso que a política externa americana, tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista econômico, tarifário, está mostrando, né? É verdade. Professor Alexandre Coelho, obrigado pela participação conosco, um prazer recebê-lo. Um abraço, uma boa semana. Obrigado, o prazer foi meu de conversar aqui com o Leonardo, com a Raquel e com você, Diego. Um forte abraço a todos.